Você já imaginou ouvir de um negro escravizado da época um relato, desde a sua captura até a sua liberdade? Já passou pela sua cabeça ver isso de perto ou ouvir um relato desse? Talvez você nunca tenha passado pela ideia de saber desses detalhes. E eu estou aqui hoje para contar sobre a bibliografia de um ex-escravizado, né, que foi capturado na África até a sua liberdade. E a história passa por muitas emoções, porque ele veio de uma família rica, acredite, na África, talvez uma história peculiar. Então, tenho certeza que você vai gostar de acompanhar esse vídeo com a gente. Um outro detalhe é que todos esses relatos que a gente vai fazer nesse vídeo foram tirados do próprio livro dele, né, da bibliografia dele. Então, vão ter muitos detalhes exclusivos que vocês vão ver aqui e tudo isso fidedigno ao que foi escrito. Vamos lá para o vídeo? Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu sou o Paulo Vitor e você está no canal Fazendas Antigas. Você vai curtir comigo um conteúdo hoje diferente, muito importante e impactante, eu tenho certeza. E o personagem de hoje, que a gente vai falar dele, chama-se Mahoma Gardo Bakwakwa. Um nome diferente, um nome africano, né? Ele nasceu em 1820 no reino de Zougou, em Benin, na África. Então só aí você já vê alguns detalhes que talvez você se pergunta, mas de onde vinham os escravizados, né? Do Brasil, ou, enfim. Tá aí uma das regiões que vinham esses escravizados, né? Zougou era um centro comercial e o Dendi era o idioma falado naquela localidade, né? E um detalhe que já é peculiar é que Mahoma, ele veio de uma família rica. Então a sua mãe especificamente era uma mulher rica de posse e por isso ele teve acesso a muitas coisas que outros escravizados não tinham. Por exemplo, ele foi para a escola onde ele aprendeu a ler, escrever, então ele era familiarizado com algumas coisas que não era comum para outros escravizados, né? Mahoma era um homem livre na África, os seus pais vieram de regiões diferentes. Então o seu pai especificamente veio de Bergou e ele não tinha o tom de pele escura, diferente da sua mãe, que veio de Caxina, e ela sim tinha o tom de pele bem escuro, né? Eu estou falando todos esses nomes, não sei se eu estou falando a pronúncia certa, porque é novo para mim também, mas isso é importante para o vídeo para você entender o contexto. O pai de Mahoma era muçulmano, e apesar da mãe dele não ser muçulmana, eles tiveram ali uma criação bem típica muçulmana, né? Com os seus ritos, com os seus costumes, com os princípios. Então a família tinha essa fé muçulmana, né? Mesmo a mãe não tendo sido criada exatamente nesses princípios. Para vocês conhecerem um pouco da família e o contexto que ele vivia, a mãe de Mahoma era uma mulher rica e o pai dele era mercador viajante. Transportava as mercadorias ali, um burro, um jumentinho, alguma coisa do tipo, e tinha escravos para acompanhar ele. Isso já é muito irônico, né? Isso é bom você marcar isso, né? Ele era um mercador e possuía escravos para auxiliar ele. Mas, por alguma razão, perdeu a maior parte das suas propriedades e no momento do casamento ele estava relativamente pobre já. E por isso ele teve somente uma esposa, porque os muçulmanos poderiam ter mais esposas, né? Mas ele acabou só tendo uma esposa. Na cultura deles, um homem pobre casado com uma mulher rica poderia ter somente uma esposa. Então isso aí era comum, pelo que eu entendi, na época era assim que funcionava. Talvez até hoje eu não tenha todos esses detalhes, né? Mas fato é que a família dele era o pai, a mãe, 2 filhos e 3 filhas, além de gêmeos que morreram na infância. Um detalhe peculiar é que na cultura africana, os gêmeos, eles eram mais sábios do que os outros. E também o filho que nascia depois dos gêmeos. E no caso de Bakwakwa, ele foi esse filho. Ele nasceu depois dos gêmeos. E por isso eles tinham muito forte dentro deles que Bakwakwa não falava nada de errado. Ele tinha muita sabedoria, então eles levavam isso ao pé da letra, né? Então ele tinha mais prestígio do que outros. Ao falar, eles tinham que aquilo que ele estava falando era certo.
E um detalhe é que a sua mãe amava muito ele e ninguém tinha o controle sobre ele a não ser ela, né? Ele cedia às vontades, aos pedidos da mãe, ele era muito respeitoso com a mãe. Seu tio era um homem muito rico, era ferreiro do rei e queria que ele aprendesse também essa arte aí, né? Essa profissão. Porém, seu pai queria que ele fosse fiel ao profeta e o mandou para uma escola muçulmana para aprender aí todos os detalhes, né, dessa cultura e da religião. Ele não gostava e sempre que ele podia, ele escapava, né, ele fugia para a casa do seu tio. Lá ele aprendeu a fazer muitas coisas, como agulhas, facas, algumas ferramentas assim, né? Quando seu tio foi para salgar em negócios, faleceu e deixou sua propriedade para a mãe de Baquáqua. Então ele trabalhou lá por algum tempo. Na África, prisioneiros de guerra eram vendidos como escravos. A maior fonte de miséria da África era o seu sistema de escravidão, que era realizado de forma ampla. Mas a escravidão doméstica na África não era nada comparada do que foi fora dela. Os comércios de escravos eram uma coisa horrível. Os escravos eram tirados do interior e transportados para o litoral, onde eles eram ali trocados por rum, tabaco e algumas outras mercadorias aí, né? Essa escravidão causava derramamento de sangue e uma consequente miséria, né? Por todos os locais que eram relacionados com essa escravidão aí, né? O irmão de Baquáqua era uma espécie de vidente do rei e sempre era consultado para ver se o rei poderia ir para a guerra. Você vê que o detalhe, né? Por que ele era o vidente? Justamente porque acreditava que ele tinha muito mais sabedoria. Aqui passa a imagem para a gente até que tinha mais poder em relação a outros, né? Certa vez, em 1840, Baquáqua foi até o rei levar grãos. Chegaram em segurança em um sábado e lá eles ficaram sabendo que haveria guerra. No dia seguinte, a guerra ficou séria, meu irmão. Então, correu para o rio, mas o inimigo o capturou assim mesmo ele tentando fugir. Colocaram uma corda no seu pescoço e viajou com eles assim pela floresta por algum tempo. Em um momento, se encontrou com seu irmão, mas não se falaram para que não levantasse alguma suspeita sobre aquela situação. Seu irmão conseguiu então uma pessoa para comprá-lo e assim ele se livrou desse problema, né? Após a libertação, foi para casa, no retorno visitou o rei que logo pediu para que viesse ali com ele, sendo seu guarda-costa. Permaneceu com o rei dia e noite e foi seu mensageiro. Baquáqua não sabe o tempo exato que viveu ali, porém foi um tempo aí bastante considerável. Percebendo que ele era uma pessoa próxima, da confiança do rei, armaram uma cilada para ele, num dia em que ele foi visitar a sua mãe. Passou por ele uns homens, né, acabaram acompanhando ele, batendo tambor e chamando ele, e ele acreditou que aquilo ali fosse algo pela relação que ele tinha com o rei. Achou que aquilo ali fosse um prestígio, alguma coisa do tipo, e assim eles ganharam a confiança dele e ele seguiu ali, acompanhou aqueles homens, né? Os homens foram tocando um tambor ali, chamando, e ele supôs que era algo normal, que estava tudo tranquilo. Foi a um local onde ele bebeu muito e por conta disso foi persuadido e enganado. No dia seguinte ele acordou, já estava como prisioneiro e ele percebeu ali que aqueles companheiros que estavam junto o venderam como escravo. E aí começa uma nova saga, né? Foi preso e levado para uma aldeia. Lá ele encontrou alguns amigos que lamentaram a sua posição. Ficou apenas uma noite e foi levado a muitos lugares estranhos, onde foi vendido mais de uma vez. Estava longe de casa, mais de 4 dias, foi revendido a uma mulher que viajou com ele por vários dias. E ele sofreu bastante nessa viagem. Ele relata algumas coisas assim. Chegando a Efal, foi vendido novamente e o homem que o comprou era muito rico. Tinha muitos escravos, esposas. Ele ficou várias semanas por lá e foi muito bem tratado, por sinal. Porém, estava insatisfeito com o trabalho, por isso o prendiam todas as noites para que não fugisse, né? Eles percebiam ali, quando tinha uma pessoa de mais instrução, isso devia ser comum na época. Depois, não pararam de vigiar ele e isso seguiu até Dohama, onde ele começa a perder suas esperanças de voltar para casa pela distância que ele já estava, né? E por já ter passado pelas mãos de muitos senhores ali, né? A ideia de nunca mais ver sua mãe o entristecia bastante, né? Ele se sentia solitário, triste e devia ser uma situação ali constrangedora, né?
de uma solidão mesmo enorme. Em Grafe, ele viu um homem branco pela primeira vez que o chamou bastante atenção. Lá, reencontrou um velho amigo de sua aldeia que também estava escravizado ali. Ele quis que Baquáqua permanecesse com ele, mas o destino era outro. Foi levado a um rio grande de Grafe, onde subiu a bordo. Depois de 2 noites, chegaram ao local bonito, onde havia um navio pronto para zarpar. Os escravos foram reunidos de costas para a fogueira e foram marcados com ferro quente. Depois desse momento triste ali, dessas marcações, imagina que coisa terrível que eles estavam passando. Por ironia, teve uma festa na praia. É até bizarro, né, você imaginar isso, né? Um momento tão triste desse, de repente uma festa na praia. Teve uma festa na praia, e onde era ali a sua última noite na África. E o pior ainda estava por vir, né, por incrível que pareça. E ele percebeu que tinham negros de várias partes do continente ali, junto com ele, e numa situação ali muito delicada, depois ele foi tirado dali, foi colocado num lugar ainda horrível. Como já deu para entender até aqui, Baquáqua passou por vários momentos, foi vendido, revendido dentro da África, passou por várias situações ali, até finalmente chegar em um porto, né, que é um porto muito importante, que ficava na costa de Benim, que chamava Ajudá, que era um porto mesmo que tinha aí sim as portas estavam abertas para o mundo, né? Isso aí foi um cenário pior para Baquáqua. Esse porto, Ajudá, ele foi um porto que foi muito importante para os portugueses, para os ingleses, para os franceses. Todos eles construíram fortificações ali ao entorno com o intuito de defender os seus interesses relacionados ao tráfico de escravos, né? Então eles tinham todos eles um olhar para aquilo ali, então eles se mantinham presentes naquela região fazendo essas fortificações. Quando os ingleses saíram desse local, né, de 1822 a 1844, os brasileiros, né, tomaram conta dessa região e muitos desses escravizados foram levados aí ao nordeste do Brasil. Inclusive teve uma pessoa chave nesse processo. E essa figura era o brasileiro Francisco Feliz de Souza, né? Tem feliz no nome, mas na verdade ele era um infeliz, porque ele foi nada mais, nada menos que o maior traficante de escravos aí de todos os tempos, né? Ele era um brasileiro, nascido em Salvador, e fez muito isso, né? Trazer escravos para o Brasil vindos da África, né? E no caso de Baquáqua, ele veio ao nordeste do Brasil em 1845, e aí começou a sua história pelo Brasil. Foram empurrados ao porão do navio, nus, homens amontoados de um lado, mulheres de outro, uma coisa horrível. O porão era abaixo, não dava para levantar e tinham que ficar agachados ou então sentados no chão, uma coisa terrível. O sono era negado para eles por conta da posição e eles estavam todos ali desesperados, né, devido ao sofrimento. E aquilo ali, por incrível que pareça, era só o início do que estava por vir. O único alimento que comiam era milho e ensopado fervido. E isso tudo já era mesmo estratégico, né? Não sabe-se dizer quanto tempo ficaram, mas parecia ser uma eternidade. Sofriam com sede e era só o necessário mesmo dado para eles ali, mas mesmo assim muito pouco. Uma caneca de água por dia somente. Muitos morreram durante essa viagem, né? Foram muitos e muitos anos, inclusive existem relatos de que corpos e mais corpos eram jogados desses navios, né? E que alguns tubarões andavam atrás desses navios negreiros porque acostumaram a comer corpos desses escravos que eram jogados. Então uma cena terrível, né? Isso não está relatado, eu já ouvi essa história, mas é uma coisa terrível e agora você lendo o livro isso vem à mente, né? Muitos morreram. Quando alguém se rebelava, sua carne era cortada com faca e a ferida era esfregada com pimenta ou vinagre. Olha a maldade que se tinham, né? Alguns eram lançados ao mar ainda vivos quando achavam que alguém ia morrer. Só foi permitido subir ao convés 2 vezes durante toda a viagem. É muito triste pensar como o ser humano foi capaz de tamanha crueldade, né? E foi aqui, em Pernambuco, que eles chegaram, lá em 1845. Essa história deu início bem aqui nessa região que a gente está, né?
É uma história que a gente fica pensando, né? Tentando imaginar e pensando, meu Deus do céu, que coisa, pensar que o ser humano teve coragem de ter esse nível de tratamento com o outro, né? Fato é que isso deu início em Pernambuco. Quando eles chegaram, a embarcação ficou navegando na costa sem ancorar. E quando deu a noite, eles não tinham comido, não tinham bebido nada ainda. Eles subiram ao convés, onde os senhores vieram ver cada escravo, né? Vieram analisar um a um. Saíram dali, foram à casa de um fazendeiro, que era usado como um mercado negreiro. Tinham muitos escravos e não demorava muito, dava para ver ele usando chicote ali facilmente contra os seus escravos. Baquáqua permaneceu ali por um dia ou até 2, até que ele fosse vendido a um comerciante de escravos que o revendeu a um padeiro. A família do senhor de Baquáqua, né, o homem que comprou o Baquáqua, ele tinha uma esposa e 2 filhos e também possuíam outros 4 escravos. Era uma família muito católica e por isso essa família obrigava esses escravizados ali a entrar no ritmo deles, né? Eles eram obrigados a falar ali palavras que eles nem sabiam, a fazer orações que eles não tinham ideia, e se não fizesse a coisa como o Senhor estava mandando fazer, entrava no chicote, né? Ele deixa isso relatado ali, que era na base do chicote que a coisa acontecia, né? Eles não tinham opção. Durante todo esse momento que eles eram ensinados, o Senhor segurava ali um chicote na mão. Logo, Baquáqua começou a trabalhar trabalhos mais pesados, como pegar pedras para as construções, né, em distâncias mais longas, tão pesadas às vezes que necessitava de 3 homens para carregar e para colocar a pedra ali sobre a cabeça dele, e aí sim ele ia sozinho levando aquilo. Ele foi melhorando o conhecimento sobre a língua, então ele já começava a ter uma ideia, ele começou a vender pães pela cidade de Olinda, e campo também. Depois do mercado até a tarde, ele vendia de tudo. Mas às vezes não era bem sucedido, então era castigado com o chicote por isso, né? E muitas vezes ele não tinha culpa alguma daquilo. Os companheiros escravos não faziam seu trabalho, então não eram tão lucrativos como ele. Baquáqua, ele era prestativo, era obediente, mas de nada adiantava tudo isso. Então começou a agir como os demais também. As coisas ficaram piores e Baquáqua queria mudar de senhor. Tentou fugir, mas foi pego e muitos momentos ele passou por castigos ali, né, por tentar fugir. Um dia ele não quis vender nem um pão e utilizou o dinheiro para beber. Nesse dia foi agredido gravemente. E nesse momento, Baquáqua pensava em matar aqueles que estavam ao seu redor ali e suicidar, pela gravidade da situação que ele se encontrava, né? E diante desse cenário ele resolveu se jogar em um rio de muita correnteza, mas ele foi visto e foi salvo. E a pessoa que o salvou levou ele de volta ao seu senhor, e ali o seu senhor amarrou ele, chicoteou ele, bateu com um pau na sua cabeça, e ele faz esses relatos, né? E dali ele ficou muito aborrecido, esse seu senhor, e pegou ele e levou ele para a cidade para comercializar ele com um comerciante de escravos e desfazer desse escravo fujão, né? Que assim ele era tido. Baquáqua ficou reconhecido ali como um escravo fujão e problemático. O homem para quem ele foi revendido era um homem muito cruel, um cara difícil e que maltratava mesmo os seus escravizados, né? E esse homem levou ele para o Rio de Janeiro, enviou ele para o Rio e ele ficou lá até ser revendido novamente. Havia um homem negro que queria comprá-lo, mas por alguma razão não o fez. A posse de escravos era baseada no poder e não na cor. Foi revendido a um capitão de embarcação e seu novo trabalho era polir as partes metálicas do navio, limpar facas, garfos e outras tarefas ali que eram necessárias, né? Inicialmente ele não gostou muito, mas conforme conheceu a tripulação, foi se dando bem e em pouco tempo foi promovido para um cargo ali que era um cargo melhor, de segundo criado de bordo. Arrumava mesas, levava comida aos cozinheiros e davam bastante coisa ali para ele fazer, né? Ele se mostrava bastante prestativo nesse momento. A esposa do capitão era uma pessoa bem ruim e sempre o deixava em alguma situação desconfortável, o que era acompanhado de chicotadas, né? Fazia tudo para que fosse chicoteado. A sua primeira viagem foi para o Rio Grande do Sul. Sofreu muito com enjoo. Voltaram ao Rio de Janeiro e conseguiram vender a carga. Viajaram muito pelo mar e a caminho do Rio de Janeiro passaram maus momentos
pelo peso da carga. Baquáqua era um escravo sem esperança e a morte para ele era como uma libertação, né? Porém, após alguns esforços, desembarcaram em segurança. Nessa viagem sofreu muita violência, maus tratos. O segundo capitão era muito agressivo e o fez limpar diversas vezes a embarcação, e quando se recusou a limpar mais uma vez, o capitão viu, amarrou ele e o agrediu mesmo por horas ali, né? Tá tudo isso relatado. Então com isso você vê a maldade ali e tudo que ele passou, né? Você imaginar que isso foi um relato real de um escravizado da época, isso pra gente é inacreditável. Você fica pensando e fala, gente, isso é um roteiro de um filme de terror, e não, é um relato real de um escravizado da época. É uma coisa muito triste. E isso não para por aí, né? E assim como ele, né, desejava a morte, isso devia ser um pensamento comum de muitos escravizados na época, né? Desejarem a morte. Talvez não tinham coragem de se matar, mas desejavam aí ansiosamente esse momento que iam morrer, né? Com certeza isso era algo comum para a época. E a coisa não parava por aí. Depois que a carga desembarcou, eles foram contratados por um comerciante inglês que queria que fosse transportado uma quantidade de café para Nova York. E aí você já imagina Nova York na época, né? O que não era. Todos sabiam que Nova York não havia escravidão e que chegando lá, eles não temeriam seus senhores e estavam ansiosos para chegar até aquele lugar. Antes da viagem do navio, eles foram informados que estavam indo a uma terra livre. Ele estava muito animado em ir para um país que era livre, e ele já se sentia livre só de pensar nisso. Até porque, lembrando que ele era um homem livre antes. Os deveres do ofício foram fáceis para Mohamed Baquáqua. Naquela viagem, ele sabia lidar com aquela situação. Obedeceu todas as ordens de bom grado, e aquele era um momento feliz, né? Dentro daquele pesadelo, talvez o momento mais feliz que ele tenha passado foi imaginar a sua liberdade. Uma noite, eles foram atingidos por um furacão e as luzes se apagaram todas, né? Baquáqua foi ordenado a acendê-las, mas devido ao vento não conseguiu. O capitão se levantou de sua cama e solicitou que ele acendesse sua lâmpada. Tendo ele não conseguido, pegou então um pau grande para golpear na cabeça. Olha que triste. Levantou então o braço para proteger, e então ele o pediu para golpear em suas costas e o golpeou aleatoriamente no corpo e na cabeça. O Baquáqua o desafiou então seu senhor, chamou mais 3 homens, o amarraram em um canhão e o agrediram muito, o agrediram pesado mesmo naquele dia. Pediram ao Baquáqua que pedisse piedade, mas isso ele não faria. Ao invés disso, dizia que poderia bater o quanto quisesse, o quanto pudesse. Então ele foi desamarrado e levado à proa do navio e não pôde fazer nada por vários dias. O capitão mandava mantimentos de sua mesa para se reconciliar após erros cruéis, mas foi em vão, pois ele não tinha pressa de voltar ao trabalho. Esse capitão, ele ameaçava as escravas com muita crueldade, uma barbaridade mesmo. Tudo tinha que ser ao seu modo. Se fizesse alguma coisa fora, eles eram punidos severamente por isso. A primeira palavra em inglês que ele aprendeu, né, era free. E aí por que será, né, que foi a primeira palavra? Né? Ironicamente, é uma palavra que quer dizer livre ou de graça ou alguma coisa relacionada a isso. Quantas vezes ele repetia e finalmente chegaram em Nova York. Mas não foi fácil escapar sabendo somente uma palavra em inglês e não tendo ninguém para ajudar. Pelo contrário, as pessoas os tratavam muito gentilmente, o que fez ele ter coragem. Pessoas subiam a bordo e perguntavam se eles eram homens livres. O capitão orientou a não dizer que não eram escravos, mas eles não seguiram isso, o que era de desejo do capitão. Então eles falavam sim. Certo dia, Baquáqua disse que sairia dali e que não seria mais escravo. O capitão, ouvindo isso, o prendeu em um cômodo onde ficou confinado vários dias. Agora você vê, né, algo que era comum na época. Imagina que o escravizado queria fugir, ele queria largar aquilo ali. E se em algum momento isso chegava aos ouvidos do capitão, ou do seu senhor, ou de quem quer que seja, que tomasse conta dele, ele era gravemente ali ferido, ele era amarrado, ele era jogado aí em um calabouço, ele era trancado, porque eles não queriam perder. Para eles era uma mercadoria e ele não ia perder a sua mercadoria porque ela queria fugir. Então ele dava uma correção severa nele para que aquilo não acontecesse, né? Infelizmente, gente, nós estamos narrando aqui uma realidade da época. Bom, nesse momento que ele foi preso ali pelo capitão,
Ele pegou então algumas peças de metal e arrombou a porta. Os homens estavam ocupados no trabalho, o viram fugir, ele passou pela esposa do capitão e seguiu para a prancha que ligava o navio à terra. Correu como se fosse a primeira vez. Um vigia o viu fugindo e tentou impedi-lo, mas ele se livrou do homem. Parou diante de uma loja, onde lhe perguntaram se estava tudo bem. Ele não sabia o que falar. Veio atrás então o vigia e um homem que mostrou uma estrela tirada do bolso. Foi levado para a câmara de observação e passou a noite ali. Na manhã seguinte, o capitão o buscou e o levou de volta ao navio. Na tarde da segunda-feira, 3 carruagens se aproximaram e pararam perto do navio. Alguns senhores saíram dela conversando com o capitão e dizendo que todos a bordo estavam livres. Mas ele ficou avermelhado e disse que não iria fazê-lo e ficou muito enraivecido. Todos foram levados para a prefeitura de Nova York. Foram chamados e perguntaram a eles se queriam permanecer ali ou voltar ao Brasil. Baquáqua, lógico que ele disse que ficaria por ali, que ele não queria voltar ao Brasil, enquanto tinha uma escrava, que ele até foi solícito a ela ali na hora, né? Uma escrava que cedeu à pressão, né, do capitão, ao medo que estava do capitão, e falou que retornaria ao Brasil. Baquáqua falava com ousadia que preferia morrer a voltar à escravidão. Eles foram levados para um lugar como uma prisão e ficaram ali por um tempo. Baquáqua supunha que seriam mandados ao Brasil, porém, alguns amigos que estavam lá de sua causa deixaram as portas da prisão abertas e, enquanto o guarda dormia, saíram com muita facilidade dali. Muhammad Baquáqua nunca iria esquecer esses amigos. Conseguiu chegar a Boston e ficou ali protegido por 4 semanas e logo foi combinado que iria para a Inglaterra ou Haiti. Escolheu o Haiti, as passagens foram conseguidas gratuitamente e, enfim, ele estava livre. Nessa viagem, né, a bordo do navio, tinha um homem de cor que falava o espanhol muito bem e durante a viagem instruiu ali Baquáqua, ensinou ele um pouco sobre essa língua. Quando chegou ao Haiti, ele se sentiu livre e como era de fato, lá não tinha escravidão, mas todos que moravam lá eram de cor. Baquáqua não sabia da língua deles e nem para onde ir, ele ficou um pouco até perdido ou o que ele ia fazer. Foram à casa do imperador, que foi muito gentil e deu-lhes muito do que comer e também o que beber. Depois de um tempo vivendo lá, não tinha nada. Ia de casa em casa como um estranho e não tinha dinheiro para comprar nem um pedaço de pão para atender os desejos ali do estômago. Um homem negro dos Estados Unidos o contratou para trabalhar como cozinheiro lá na sua casa, né, em um determinado local daquele país. Mas ele era muito mau e não quis ficar com ele por muito tempo. À noite, ele o levava ao andar de cima e apontava para o chão onde deveria dormir. Embora houvesse uma cama bem no canto, ele o obrigava a dormir no chão. Assim que virava as costas, ele ia para a cama e dormia profundamente até o dia seguinte. Quando seu chefe descobriu, bateu bastante nele, mas ele ainda seguia fazendo a mesma coisa, chegava de noite, ele ia para a cama ao invés de dormir no chão ali, né? Você vê que pelas atitudes também, Baquáqua, ele sempre teve ali uma veia de não aceitar aquela situação, né? Talvez por isso que ele ainda alcançou ali sua liberdade, né? Muitos temiam e não faziam nem perto do que ele tinha coragem de fazer. Quando seu chefe descobriu que ele estava fazendo isso, bateu nele mais e bateu mesmo nele. Então ele expulsou ele de sua casa, tornando Baquáqua novamente um andarilho. Quando o general ficou sabendo, foi até os missionários batistas e conversou com o reverendo. Contou-lhes as circunstâncias e perguntou se não poderia fazer algo por ele. Então ele o contratou, o que o deixou bastante entusiasmado, né? Permaneceu com ele ali por mais de 2 anos aproximadamente. Depois de sua conversão ao cristianismo, parou de beber e também com alguns outros tipos de vícios que ele tinha. Baquáqua, seu mestre e sua esposa concordaram que ele deveria deixar o Haiti e por isso deram uma passagem direto para Nova York, para que ele fosse instruído e pudesse ir ao seu povo para pregar o evangelho como ele queria. Voltou aos Estados Unidos em 1849. Chegou em Nova York em um sábado. Iniciou os estudos no New York Central College. Ficou quase 3 anos e durante esse tempo fez grande progresso antes de sair da faculdade. Enquanto ele esteve na faculdade, muitas pessoas faziam piadas com a sua cor, bagunçavam suas coisas. Ele suportou tudo isso em silêncio, muitas brincadeiras de mau gosto com eles, mas ele suportou ali.
não sabia o porquê o atormentavam, exceto que não gostavam de sua cor. Finalizada a faculdade, foi às missões livres e obteve ainda mais aprendizagem sobre aquele local, sobre a língua e por aí vai. Ele teve o desejo de conhecer também o Canadá, onde permaneceu por pouco tempo, mas foi muito agradável e a recepção que teve ali foi ótima. Foi muito bem tratado por todos em todos os lugares que foi. Ele nunca esperou receber de uma nação tão distante de casa tanta bondade, atenção e humanidade. E ele relatou em seu livro o seguinte: agora estou em uma terra onde ninguém ousa me amedrontar. Você já pensou? Ele passar por uma situação dessa, por tudo que passou, ser um escravo, melhor, ser livre, depois ser um escravo, depois ser livre de novo, depois ser capturado, vendido, apanhado, duramente, né? Preso em calabouço, bateu com um pau na cabeça dele. O cara que passou por tudo isso, depois conseguir estudar nos Estados Unidos, depois ser bem recebido no Canadá. Olha quanta coisa ele não passou, né? Quanta coisa, imagina a cabeça desse homem já nessa idade aqui, né? O que já não tinha na cabeça dele, né? De tudo que foi passado. Chegou à conclusão que havia chegado o tempo que ele poderia colocar no papel tudo que ele passou, né? E é tudo que está sendo relatado aqui para vocês. Ele queria ser útil para a regeneração da sua nação e se Deus desse essa oportunidade, ele disse: se Deus me der, eu vou. Ou seja, ele entendeu isso como uma missão. Se Deus desse essa missão para ele, ele cumpriria, né? De falar e que isso não acontecesse mais. Com certeza dentro dele era esse sentimento, né? De passar isso adiante para que isso não tornasse a acontecer. Quando ele morou no Canadá, ele publicou seu livro nos Estados Unidos em 1854. 6 meses depois, ele se mudou para a Inglaterra, onde viveu até 1857. E depois disso, não se sabe ao certo, né? Se ele foi para a África, se ele ficou na Inglaterra ou se ele voltou para o Canadá. Mas o que se sabe é que ele, em algumas cartas, relatou que gostaria de ir para a África para pregar o cristianismo para os seus descendentes. Em outra carta ele relatou que queria dinheiro para poder voltar para o Canadá e comprar terras lá no Canadá. Então, diante desse cenário todo, a gente não sabe ao certo o que aconteceu. E agora, vou deixar aqui para vocês um texto escrito por Baquaqua. Não se pode esperar que alguém de minha raça, com cabelo lanoso e rosto escuro, e com conhecimento escasso, desperte o interesse de seus amigos na faculdade. Mas farei o melhor que puder para provar que quero ser um homem. É verdade, o trabalho escravo desgastou meus membros. É verdade, minhas costas o flagelo suportou. Mas não é verdade que o poder do tirano conseguiu fazer meu coração se acovardar. Não, ele era livre, assim como era quando eu brincava, sobre a sombra das minhas palmeiras nativas. Ó África, minha terra natal, quando hei de te ver, resignadamente sob a bandeira do meu Deus, e regida por sua santa palavra. Quando hei de ver a vara do opressor arrancada da mão dele, ó Deus misericordioso. Ó, quando hei de ver meus irmãos desfrutarem as doçuras da liberdade, amigos do escravo esmagado e sangrento, peçam a Deus piedade, que Deus salve, pois toda a ajuda do homem é em vão, já que o homem forjou a corrente para o próprio homem. Ó Pai justo, tu és justo, para ti eu olho, em ti confio. Ó, que o teu Espírito gracioso possa suportar o gemido do africano, a oração do africano, até o teu trono imaculado no alto, onde tudo é alegria, paz e amor. Em nome de Jesus, ó, salve os oprimidos e deixe que suas almas encontrem descanso no céu. Tá aí um texto forte, se você entender aí como foi aí essa evolução, né, dele, a história dele. Muito triste, né? Mas uma reflexão importante para nós hoje, que vivemos aí em outro tempo, mas que a gente vê aí, percebe aí um resquício aí desse período. Mas o que sabemos sobre Muhammad Gardo Baquaqua? O que sabemos? Sabemos que foi um homem que lutou bravamente pela sua liberdade,
que não se entregou às adversidades e aos tempos difíceis e terríveis que estavam sendo vividos pelo mundo afora, que era a escravidão. Ele não se entregou a isso e lutou sempre por essa liberdade até o fim, né? E conseguiu, lutou e conseguiu. Foi um privilegiado da época, porque muitos não tiveram esse fim, mas ele lutou bravamente para isso e fez questão de deixar isso relatado. Lutou até o fim por essa liberdade e deixou aí relatado isso em livros, né? Pode-se dizer que é até um legado por aí, né? Por essa luta da liberdade. E fica aí para você essa mensagem, né? Que é importante a gente lutar pelo que a gente acredita. É um tema triste, é um livro, né? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês alguns detalhes aí sobre o livro, se você quiser ler também. Mas aqui foi uma espécie de sinopse aí desse livro. Se você quiser saber mais, na descrição do vídeo aqui você consegue saber os detalhes, né? Mas é importante da gente falar sobre esse tema, ainda mais o período que a gente está nesse momento, né? Nós estamos fazendo um vídeo que está linkado aí a esse período agora de consciência negra, esse momento que a gente está passando, onde as pessoas já fazem alguma reflexão sobre o tema. Nós estamos em Pernambuco, hoje nós estamos num engenho aqui, utilizamos desse espaço para falar com vocês aí sobre esse assunto e gravar esse vídeo, tá? Bom, pessoal, e finalmente eu quero contar para vocês uma surpresa, que eu estou muito feliz e tenho certeza que vocês vão ficar junto comigo também, porque todo mundo que admira o projeto vai querer um dia fazer parte ou então estar lá para conhecer, né? Eu resolvi fazer um museu do Fazendas Antigas. Ainda estou escolhendo onde vai ser o local, mas fato é que algumas dessas vezes que eu rodo pelo Brasil, eu ganho algum presente, alguma lembrança de alguma fazenda dessa, e eu vou montar um museu com esses detalhes, desde peças de época, peças antigas. Vou contar direitinho o uso que essas peças tinham, vou colocar uma legenda em cada uma e eu tenho certeza que vai ser um museu, como eu gosto muito sobre o tema, né? Vai ser um museu focado em casas rurais do Brasil. Como eu tenho certeza que vocês também curtem o tema, eu conto com a ajuda de vocês. E como que vocês podem ajudar o projeto? Ou vocês podem ajudar contribuindo, propriamente dito. Então eu vou deixar para vocês aí uma forma de você contribuir especificamente para o museu. Então eu vou criar um crowdfunding que chama para o Museu do Fazendas Antigas. Então essa é uma das formas, você pode contribuir ajudando nesse crowdfunding, né? Doando recurso mesmo financeiro. Se você não quiser ajudar com recurso, às vezes você tem na sua casa peças de época e você quer contribuir ajudando. Se você doar qualquer tipo de peça para o Museu do Fazendas Antigas, eu vou colocar lá direitinho a pessoa que deu uma dedicatória do Fazendas Antigas para você e uma explicação sobre a peça. Às vezes você, sua família, herdou uma peça e você mora já num apartamento, você não tem onde colocar, tá aí uma das opções, entre em contato com a gente, faça uma doação, seja louça, seja arreios antigos, né, relacionados, por exemplo, tem um arreio antigo que a mulher sentava de lado, que já nem é feito mais esse arreio, peças de montaria ou então peças do interior da casa, gomil, qualquer tipo de peça, louças antigas, monogramas, né, que é as louças com monograma de às vezes algum barão e etc, né? Se você quiser doar qualquer tipo de peça que tenha uma relevância histórica, isso é importante falar, às vezes você vai querer doar uma roupa que foi da sua avó, vou dar um exemplo. Não é muito bacana, mas não cabe no escopo do projeto. Então, são peças que caibam no escopo do projeto, que é o quê? Falar sobre o tema de casas antigas, rurais e esse universo de fazendas, engenhos, estâncias. E o mais legal é que esse vai ser um museu a nível nacional. Então nós vamos ter peças que são características do sul, das charqueadas, nós vamos ter peças das fazendas do sudeste, por exemplo, da época do café e por aí vai, e também dos barões do açúcar, né, ou dos senhores de engenhos aqui do Nordeste relacionados ao café. Então vou te dar um exemplo, aquelas formas de pão de açúcar. Então aquilo lá remete a um passado relacionado ao açúcar. Então eu estou dando um exemplo para você entender o projeto, tá joia? Se você quiser participar, está aqui em primeira mão para você um projeto do Fazendas Antigas e também de todo mundo que ama esse projeto aí junto comigo e apoia, tá joia? Na descrição do vídeo tem mais detalhes, se você quiser entra em contato com a gente que a gente esclarece. E se você tem ou é uma empresa e quer colaborar também com o nosso projeto, sendo uma patrocinadora, entre em contato que a gente vai ficar muito feliz, tá joia? E eu estou no Engenho Bento Velho, em Vitória de Santo Antão, que é interior de Pernambuco,
um lugar muito lindo, inclusive vai ter vídeo daqui. Se você ainda não assistiu, corre lá no canal para você assistir. E essa reflexão que a gente fez hoje foi justamente com o intuito de trazer para você a importância de se manter viva a nossa história, né? Tem muita gente que às vezes... Tem muita gente não, alguns chegam para a gente e falam assim, poxa, mas eu acho que perpetuar essa memória da escravidão é mal e a gente devia apagar e destruir tudo que lembra esse período, né? Como casarões, senzalas, igrejas, tudo que remeta a esse momento deveria ser destruído. E a gente tem uma prova aí, através do Baquaqua, que deixou relatado aí que esquecer e apagar não é o que vai fazer, não é o respeito a essa memória ou o que vai fazer mudar isso, né? Pelo contrário, é você tratar sobre o tema, é você deixar um legado que isso não se deve fazer, né? Que isso aí foi muito prejudicial para o mundo, que é muito mais importante, né? Você tratar isso dessa forma do que você destruir o que se tem. Mas tá aí um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com as pessoas, se inscreve no canal, deixe o seu like, isso aí que ajuda a gente, você não paga nada, é de graça, tá joia? Tamo junto e até a próxima.